Hoje é a tarde do dia 24 de abril, primeiro dia do primeiro Congresso Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora do DIASAT, né? Uma organização que vem desde 1980, né? E não sei se é desde 80, mas tem pelo menos 30 anos que é puxada. Tem esse camarada aqui, o Eduardo Monfinho, como um dos seus pontos de sustentação. Aliás, hoje recebeu uma justa homenagem aqui. Que me deixou muito encabulado. Edu, eu queria que você falasse um pouco sobre esse dia de hoje, né? Não é um dia, na verdade, é um ponto dentro de uma linha do tempo, uma história que vocês estão construindo. E lembrar assim, que hoje, em mais de um momento, você falou sobre esse processo de preparação para a 5ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Você hoje, antes da mesa de abertura, você já fez uma saudação para quem estava aqui, teve alguns momentos importantes de reflexões e depois também teve uma fala numa mesa. Então, sinta-se à vontade para você conduzir isso, Edu por Edu, como prefere falar desse dia aqui, desse processo. Tá certo. Olha, Pará, na verdade, para mim é um motivo, particularmente falando, enquanto trabalhador, enquanto pessoa, é um momento marcante da minha vida, desde os meus, como você citou aqui, 14 anos de idade. Eu entendo na época que existia o papel de office boy no DIASAT, né? Então, de lá, tem toda uma trajetória de transformação da minha vida e também de uma ressignificação do papel do próprio DIASAT, com vários momentos de reformulação da sua estrutura de equipe e tudo mais. Por isso que hoje, além desse dia celebrativo quanto ao seu congresso, estou tendo o prazer de também celebrar esse período aqui profissionalmente na entidade, por isso dessa homenagem. O segundo aspecto, esse momento que nós estamos tendo no dia de hoje como etapa preparatória, ela é uma luta histórica da direção nacional do DIASAT, que trouxe desde o saudoso Arnaldo Marcolino uma perspectiva de que uma entidade que conduziu tantas narrativas advindas das lutas do movimento sindical e social, uma perspectiva de construção de um congresso, nada mais justo do que significasse esse momento também preparatório àquela que a gente está chamando de Conferência da Vida, que é a 5ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Então, sim, camarada, são tantas reflexões, mas sempre muito a partir da sabedoria popular. Essa tem sido a nossa narrativa, sabe, Pará? O protagonismo do saber simplificado, do saber acadêmico, científico, dos trabalhadores de maneira geral, ressignificando toda uma luta, toda uma trajetória desse campo. Então, hoje, é um marco na história do DIASAT, que vai, inclusive, a partir dessas provocações que aqui estão sendo consideradas, reconduzir, inclusive, as suas próximas ações técnicas e políticas nos próximos anos, além de preparar o controle social para a 5ª Conferência. Na sua fala na mesa, sim, um dos pontos que você destacou, você organizou como desafios, né? Um conjunto de desafios nesse campo da saúde do trabalhador. Você gostaria de destacar alguns deles? Sim, olha para lá. Quando a gente traz essa memória, primeiro a gente trouxe um resgate, né, do quantitativo de propostas, aquilo que significou, de fato, a implementação da política pública, daquilo que ainda a gente tem como prerrogativa de perspectivas, né? Então a gente trouxe em cada um dos eixos, por exemplo, 10 grandes pilares de debates que hoje a gente tem inserido na Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. A gente traz algumas reflexões de alguns desafios, por exemplo, que hoje 40% da força de trabalho no Brasil está na informalidade, na precarização do trabalho. A outra prerrogativa é a dupla, a tripla, a quádrupla jornada das mulheres.
em uma sociedade que não ainda ampara legalmente a luta coletiva das mulheres. Cara, a gente traz tanta reflexão ali, depois eu convido a todas as pessoas que quiserem e puderem assistirem no canal, tanto do Fórum AP como do Diezat, que foi apresentado por mim, por Beth, porque desafios esses que são contemporâneos com a realidade acadêmica, com a realidade da militância social, com a realidade dos serviços de saúde. E a gente traz ainda assim o quanto é desafiador entender a saúde do trabalhador como um direito humano, como uma prerrogativa de luta, transformação dos determinantes sociais. Então, rapaz, se a gente ficar aqui, vou novamente repetir a fala, mas enfim, é muita reflexão e muita necessidade de transformação a partir de resgates, de conceitos como solidariedade, transformação coletiva, de luta e sociedade. Enfim, é um desafio enorme atuar na nação trabalhadora. A gente tem certeza que, depois desse congresso, muitos terão novamente o engajamento dessa política. Uma das contribuições do DIESAT nesse processo é o de olhar para esses desafios com a perspectiva dos trabalhadores, né? O olhar então do controle social, perfeito, da representação dos trabalhadores. Perfeito. Aliás, as conferências nacionais são previstas em lei como um dos momentos da construção do controle social dentro do SUS. Vocês tiveram, enquanto DIESAT, momentos até recentes, né, que terminaram aí, de um amplo processo de formação para pensar os trabalhadores, para pensar a saúde dos trabalhadores, para pensar a organização da luta pela saúde, e agora esse processo vem culminando, é um novo momento de fazer, vamos dizer assim, uma organização de caminhos para onde vai a participação dos trabalhadores, para onde vai, se caminha para um fortalecimento ou não. Como você vê, então, pensando nessa perspectiva do controle social e da presença dos trabalhadores organizados, da contribuição do DIESAT, como você vê isso nesse momento? Olha, assim, historicamente, o DIESAT, como você muito bem colocou, significou o exercício de escuta da base, todas as categorias, diversos trabalhadores e trabalhadoras que, cansados do adoecimento e morte pelo trabalho, reconduziram todo um conceito desse campo, né? Somado à academia, somado a todo um coletivo de pessoas para repaginar a coisa. Dessa forma, a gente teve nessa longa estrada da saúde do trabalhador do DIESAT pactuações pela pesquisa, pela publicação e principalmente pelo processo de educação permanente e popular em saúde do trabalhador. Hoje o DIESAT ele tem uma recondução de um projeto com o Conselho Nacional de Saúde, com a Coordenação Geral de Vigilância do Trabalhador, e neste encaminhamento nós temos visitado cada um dos territórios, cada conselho de saúde, para reinstrumentalizar e redimensionar com a escuta de cada território o papel das comissões intersetoriais de saúde do trabalhador e do trabalhador. Tem sido um grande sistema de mapeamento das pautas, as angústias, as necessidades, mas singularmente, vocês estão acompanhando toda a direção do DIESAT aí também com a gente. Muito bem. Aqui está a equipe técnica, a direção, toda a galera, todo o pessoal que tem toda uma transformação hoje nessa nova atuação do DIESAT. Então, esse coletivo de pessoas tem, inclusive, ido em cada território fazer essa narrativa da política de São Paulo, das resoluções 493 e 603, que falam do papel da saúde do trabalhador, falam do protagonismo do controle social, e essa é a singularidade que se tem do DIESAT. Cada um deles com a sua contribuição, fazendo essa nova identidade, se assim a gente pode dizer, porque o DIESAT, quando fundado, teve uma prerrogativa de apagar o incêndio, né, de acolher a necessidade de pesquisas e estudos, e hoje transformar isso em formações com ideias de como eu posso dizer, promoção da saúde. Né? Então é um pouco disso que a gente tem. Eu vou fazer agora um comentário mais pessoal, porque
um momento particularmente assim, muito significativo para mim foi no resgate do histórico do Biesat, né? Em 80 eu morava lá no Espírito Santo, mas eu tinha diálogo com colegas do movimento já pela saúde do trabalhador. Na época não se falava ainda tão claramente, conceitualmente, né, de saúde do trabalhador aqui em São Paulo. Então hoje, por exemplo, a Beth lembrou do trabalho do Dr. Márcio, o primeiro assessor do Sindicato dos Metalúrgicos. Eu fui assessor de um sindicato de metalúrgicos do Espírito Santo e vim a São Paulo, fui no sindicato, conheci o Márcio, também vindo do trabalho do Biesat, hoje eu revi as capas do Gibi da Saúde do Trabalhador, de material preparatório das Sensato. Aquilo mexeu com algumas lembranças. Alguns gatilhos, né? Fundo de baú que eu tinha aqui. Também foi lembrado, a própria Letícia comentou a importância da leitura de que adoecem e morrem os trabalhadores. Né? Primeira grande publicação, com a sabedoria. E também houve uma homenagem ao Erval, Pina Ribeiro, a esposa dele aqui representada. Então, momentos. Então, tivemos uma pequena interrupção aqui, mas eu estava contando desse momento que mexeu pessoalmente comigo, e agora essa contribuição mais recente da retomada do Biesat, esse congresso, como o primeiro congresso já saudado, que seja o primeiro de muitos. Exato. Então, como como é para vocês esses momentos? Eu sei que tem momentos que a gente tem que prestar as homenagens que são devidas, mas são momentos que pensar que 30 anos atrás, que lá nas primeiras sensatas, ninguém talvez pensasse que pudesse estar hoje, 30 anos depois, sendo vista com esse olhar de quem fez história e de quem ajudou a construir esse caminho. Sim. É o que você falou, né? Tem vários momentos aqui que hoje, na celebração desse dia, foram memórias de lutas, né? E, por exemplo, a primeira pesquisa de saúde mental e trabalho com os bancários, o pessoal do telemarketing, a questão da cartilha do ruído, o primeiro livro de árvore de causas, que você, inclusive, participou, de uma pirâmidezinha amarela e uma capa azul, a chopoeira, que é uma questão de cartilha de um gibi que foi feito. Enfim, foram tantas as narrativas, tantos marcos. Eu, particularmente, tive a oportunidade de, enquanto pessoa, enquanto ser social, aprender muito nessa linguagem popular que o Biesat tem, esse exercício de escuta, de ressignificar toda a sua linha de atuação, que quando nós podemos olhar para trás, ver o quanto repaginado, como você muito bem citou, desde a caracterização desse órgão, as semanas de saúde do trabalhador que Beth bem trouxe, depois, com os diversos ciclos de debates que ocorrem em diversas categorias, a revista Trabalho e Saúde, as pesquisas nas mais variadas frentes, o processo hoje de educação popular em saúde do trabalhador, enfim, são transformações que hoje a gente consegue, sim, com as parcerias, né, dos diversos espaços acadêmicos, dos serviços, dos ministérios, do movimento sindical de uma maneira em geral, hoje, enxergar que o Biesat voltou a ter esse reconhecimento em boa parte da nossa sociedade e que agora fica esse desafio para que a gente dê continuidade à simplicidade do trabalho, que é escutar o trabalhador e a trabalhadora, fazer disso uma linguagem de contraposição a essa. Então a palavra é tua. Também. Pois bem, então assim, como eu estava citando, a questão de ocupar os espaços coletivos, para além das nossas territorialidades, como os sindicatos, movimentos estudantis, movimentos tantos outros,
nós ocupemos os conselhos de saúde, nós ocupemos as comissões intersetoriais de saúde do trabalhador e da trabalhadora, porque nesse espaço nós conseguimos mapear toda uma narrativa da violência do trabalho e contrapor que narrativa que nós temos como prioridade. Além disso, de ocupar os conselhos através das comissões intersetoriais, nelas participarmos da 5ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, das conferências livres das diversas temáticas, espaços esses que estão tirando delegados que poderão participar em agosto. Em agosto é um momento celebrativo, onde serão caracterizadas as principais prioridades. Mas hoje, já em cada município, hoje em cada estado, ou em cada coletivo que tem pauta fundamental no campo da saúde do trabalhador, já são tracejadas diretrizes e propostas. Então participe, pessoal. Esse é o convite que fica aqui desse nosso congresso para vocês. E seguimos a luta do trabalhador e da trabalhadora, porque se fosse fácil, nós não seríamos protagonistas, né? Apenas acolheríamos o que era demandado. Mas como a gente tem certeza que somos agentes transformadores, eis o nosso desafio aqui para a atuação no campo da saúde do trabalhador. Edu, muito obrigado, viu? E que sucesso para o primeiro congresso do DIESAT e para o 5º congresso do DIESAT. Obrigado, né? Aliás, Paraíba, obrigado, você é parte desse processo, o pessoal do coletivo de tantos espaços meio acadêmicos são parte desse nosso histórico. Então, viva a classe trabalhadora, viva os trabalhadores e as trabalhadoras, viva o sistema de saúde. viva o DIESAT. Viva o DIESAT, viva o DIESAT.